Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte e hoje nós vamos falar, entre outras coisas aqui, do Poços de Caldas Futebol Clube, né? O Vulcão que está se preparando aí para o Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. O campeonato começa no dia 31 de agosto, mas o Vulcão estreia no dia 1º de setembro. Então hoje está faltando aí exatamente 31 dias, né? Para a abertura, para a estreia do Vulcão no Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Evidentemente que alguns jogadores estão chegando, nem todos serão aproveitados, mas de qualquer maneira a gente tem as informações para trazer para você aqui. E vamos falar também da finalíssima do Campeonato Mineiro do Módulo 2. A gente está acompanhando porque a Caldense estava inserida no campeonato, ela não conseguiu a classificação, mas independentemente disso, a gente está informando aqui, e ontem teve a grande partida da final. Daqui a pouco você vai saber como é que foi, e nós vamos mostrar, inclusive, um dos gols aqui da vitória do Betim, para você que está acompanhando aqui. Vamos falar também do Interbarros. Ontem nós tivemos um jogo, sequência hoje, até o próximo sábado, né, que tem jogo também, inclusive no sábado, e muitas outras informações, né, como o especializado da Caldense, a Série B, vamos falar aqui também da Seleção Brasileira Feminina, enfim, muita informação. Mas eu começo falando do Vulcão, né? Vulcão que vários jogadores já estão chegando, nem todos serão aproveitados, evidente que tem uma reavaliação, né? Mesmo com jogadores sendo indicados por alguns empresários que estão aí ajudando a impulsionar o time do Vulcão, apesar disso, há um trabalho de avaliação ainda. Outros jogadores já são conhecidos, como o lateral Rafael, por exemplo, que estava ano passado defendendo o Vulcão, voltou lá para Pouso Alegre e agora está retornando aqui para o Vulcão. E outro jogador que está vindo do Pouso Alegre também é o goleiro Luiz Gustavo, que você está vendo aí, ó. Mais um grande destaque da categoria de base do Pouso Alegre. Ele já estourou a categoria de base. Tanto é verdade que ele esteve emprestado no ano passado para defender o Valério, que foi o vice-campeão da segunda divisão no ano passado. Ele jogou, esteve lá no Valério e estava integrando o grupo de profissionais do Pouso Alegre dentro do Campeonato Brasileiro da Série D. Então está chegando aí o Luiz Gustavo, é uma boa opção para a equipe do Vulcão, né? E os demais jogadores, como eu falei, uma avaliação ainda, alguns vão permanecer, outros talvez não. Eu tenho essa informação, não posso precisar quais são, e por esse motivo a gente não está trazendo ainda o nome da maioria desses jogadores, a maioria que chegou aqui para o Vulcão, independentemente disso. E outro que está chegando, a gente tinha dado uma informação aqui, que seria um auxiliar técnico, mas mudou, né? Era o chamado Roger, que estava vindo lá do Paraná para ser o auxiliar técnico do Alex Silva, mudou. Quem chegou agora e já está aqui trabalhando é o Natal, que você está vendo a foto dele aí. E o Natal vinha trabalhando no Tanabi, no interior de São Paulo, que está disputando, né, a segunda divisão do futebol de São Paulo. Então está vindo aí o Natal, já está inserido, está trabalhando junto com o Alex Silva, que é o técnico do Vulcão. Então a preparação é essa, muito em cima da hora, é bem verdade. Muitos outros times estão atravessando a mesma preocupação. Fiquei sabendo, por exemplo, que o Tupinambás contratou agora o seu treinador e também está estruturando a sua equipe. Lembrando que o Tupinambás é o primeiro adversário do Vulcão. O jogo vai ser realizado no Ronaldão. Inclusive, vi a tabela ontem, saiu a primeira rodada já da tabela com horários e locais. Como nós falamos aqui no início, o jogo do Vulcão, em princípio, estava marcado para 10 horas da manhã, dia 1º de setembro. Eu tinha dito que o horário seria alternado, mudado para 10h30, e de fato marcou-se para 10h30 da manhã o jogo entre Vulcão e Tupinambás. Com um detalhe, em princípio, a própria tabela marcando o jogo para o Ronaldão, mas vai ser feita uma nova
avaliação do gramado do Ronaldão. E a prefeitura deve estar preocupada, tem que ser feita uma descompactação do gramado e tirar tudo que é entulho que está ali ao redor do Ronaldão, né? Porque não tem sentido, né? Desmontar um parque infantil aí na periferia, por exemplo, e juntar aqueles bagulhos, né? Vamos falar assim, bem, um termo bem rude, né? De utensílios que não estão sendo mais utilizados. A prefeitura às vezes está trocando, né, os equipamentos lá no parque, traz o que não serve mais e põe lá do lado do placar. Um absurdo, né? Isso aí pesa na avaliação da Federação Mineira de Futebol. Claro que tem ali um alambrado separando, mas uma hora que aconteceu um tumulto, pelo amor de Deus, né? Nunca aconteceu aqui, a gente não quer que aconteça, mas ninguém está isento disso. Pensou, o cara pula lá, pega um ferro daquele lá, então tem que evitar uma série de coisas e é claro que a prefeitura deve estar antenada com isso aí. Bom, eu queria falar também do campeonato Interbairros. Aliás, eu quero mandar um abraço aqui para o Marquinhos, né? Marquinhos que trabalhou comigo lá no Grupo CIOF, é um cara competente e está nos auxiliando aí, ele que é uma espécie de um assessor lá da Liga Poços Caldense de Futebol, né? E o Marquinhos tem nos mantido informados sobre o que está acontecendo nas competições organizadas pela Liga e às vezes até com informações da Secretaria Municipal de Esportes. Ele nos passou o resultado de ontem do primeiro jogo da terceira rodada do Interbairros, que leva o nome do saudoso Luiz Carlos Cardoso Graminho, né? O Carlão da USAB, né? Que foi dirigente da USAB, a União Sociedade Amigos de Bairros, e que também foi um dos idealizadores dessa competição. Então ontem nós tivemos aí, obrigado, hein, Marquinhos? Ontem nós tivemos aí a vitória do Jardim Esperança sobre o Nova Aurora pelo placar de 2-1. É a fase de grupos, né? Nesta quarta-feira o jogo foi no Bandolão. Hoje, inclusive, teremos mais um jogo no Bandolão, 7h30 da noite também. Hoje teremos aí o Jardim Country Club enfrentando o Quixana. Esse jogo também, 7h30 da noite, Bandolão. Amanhã mais um jogo. Sexta-feira, o Bela Vista enfrenta o Country Club. Mesma coisa, no Bandolão, mesmo horário, 7h30 da noite. O que muda em relação a horários é a rodada de sábado. Sábado nós teremos esse primeiro jogo, Jardim Kennedy 2 e Santo André, sendo realizado às 5 horas da tarde, lá no Bandolão também. E depois, às 7 horas, o Vila Rica enfrenta a equipe do Dom Bosco. Nós estamos acompanhando aqui, que é uma competição oficial que acontece anualmente, é um campeonato que reúne aí os bairros da cidade, tem um critério para se defender cada bairro, né? O atleta deve residir ali num raio pertencente àquele bairro. Então é muito bacana, né? Uma competição diferente. Acho que muito poucas cidades no interior do Brasil realizam esse tipo de competição. E eu, particularmente, eu acho legal, acho bacana, e nós vamos dar sempre trazer essas informações aqui para quem acompanha o nosso trabalho. Eu queria falar também da equipe do especializado da Caldense, da equipe de vôlei da Caldense, está retornando aí as atividades, né? Claro que a gente, durante o final de julho e até o início de agosto, as modalidades esportivas da Caldense retomam as atividades aí após o recesso. E nesta semana, a equipe de vôlei adulto feminino, que você está vendo aí, ó, voltou aos treinamentos e realizou uma partida amistosa contra a Ibitura, lá no ginásio Luiz Sodré Aires. O jogo aconteceu nesta terça-feira, dia 30, e para retomar o ritmo de jogo, a equipe da Caldense venceu por 3-0, com parciais de 25-11, 25-23 e 25-18. Quem gostou foi o treinador Paulinho Tone, né, que chegou a dizer que foi muito bom, né, o retorno foi melhor do que se esperava. Legal. E neste sábado, agora dia 3, as equipes de vôlei competitivas da Caldense entram em quadra novamente. Pelo circuito sul-mineiro de basquete feminino,
o Sub-17 lá na Caldense jogando. O vôlei feminino Sub-17, Sub-19 e adulto joga em Mauá. E às 14 horas, o vôlei masculino Sub-19 joga Caldense e Nakagawa, Sorocaba, lá na própria Associação Atlética Caldense. Está dado o recado do voleibol feminino. Eu queria falar também, gente, ontem nós demos enfoque aqui, saiu até uma entrevista do Chifrinho, né? O pessoal está se preparando e o Bitura já está lá nos Estados Unidos, porque vai acontecer esse jogo aí, ó. A segunda versão, o segundo encontro do jogo entre a seleção regional de Nova York e o Master da Caldense, ex-jogadores da Caldense, que residem lá nos Estados Unidos. Então, é um fato marcante, bacana. O ano passado teve o primeiro encontro, eles nos alimentaram com informações, vai acontecer de novo, o pessoal vai mandar imagens, vai mandar resultado, enfim, tudo que acontecer nesse encontro. Lembrando que às 8 da manhã vai ter uma preliminar lá em Mount Vernon, lá nos Estados Unidos, na região da Grande Nova York, e depois às 10 da manhã o jogo entre essa seleção regional de Nova York e o Master da Caldense, né, que na verdade sempre brasileiros, né? Tanto a seleção regional, são pessoas que residem lá, não foram jogadores da Caldense, e um time todo que já jogou pela Caldense como profissional. Nós já falamos os nomes de vários deles aqui, está na telinha aí para você, e nós vamos continuar divulgando aqui. O Bitura já está lá, lembrando que o Chifrinho também viaja no início desta semana, que vem agora, para se organizar, para organizar o evento, e nós vamos estar aqui acompanhando. Vamos fazer o seguinte, vamos para o primeiro bloco de intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem muito mais informação para você aqui. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Muito bem, nós estamos de volta. Eu queria falar também sobre a seleção brasileira feminina, né? Que está lá disputando a Olimpíada de Paris. Essa formação aí que entrou em campo ontem contra a seleção da Espanha e acabou perdendo, né? Por 2-0. Aí nós estamos vendo o Arthur Elias, que é o técnico. Sinceramente, eu esperava mais dessa seleção brasileira. Teve só uma vitória com 2 derrotas, né, diante do Japão e também da Espanha ontem. Mas apesar de tudo, nós vimos ali a Marta saindo de campo, a Marta que foi expulsa. Não é um fato corriqueiro, normal na vida da Marta, né? A Marta que é uma atleta de muita qualidade e uma atleta que não é violenta, né? Não tem mais uma jogada individualizada ontem. Ela foi dividir aí nós estamos vendo a foto, a Marta saindo chorando, né? No momento da expulsão dela. E a gente vê a reação dos árbitros, assistentes ali, ó, que eles próprios se assustaram, né? Com a expulsão da Marta, né? A Marta é uma jogadora extremamente educada em campo, né? Ela não é violenta, mas ontem, primeiro, que ela estava num lugar que ela não sabe jogar. Ela joga do meio de campo para frente. E ontem ela foi ajudar a defesa ali, porque o time estava sufocado, pressionado
pela Espanha, né? Ela foi tirar uma bola na entrada próxima à área, acabou atingindo a cabeça da adversária, foi lance para expulsão mesmo, eu vi o lance, então não tenho o que reclamar, não tenho o que chorar. Era primeiro tempo ainda. O Brasil não é porque foi expulsa a Marta que o Brasil perdeu, não, estava jogando mal. O Brasil não estava jogando bem. Então o Arthur Elias, que fez 2 ou 3 campanhas memoráveis dirigindo o Corinthians, na seleção brasileira não está repetindo a mesma qualidade dele no clube, né, no Corinthians, onde ele foi um dos grandes treinadores. Então, apesar de tudo, o Brasil conseguiu a classificação, porque além dos 2 primeiros de cada grupo, das 2 primeiras seleções de cada grupo, as 2 melhores terceiras colocadas também têm vaga garantida para a fase seguinte. E o Brasil foi a melhor segunda colocada. Até nisso, hein? Só perdeu para a Austrália pelo saldo, porque no confronto direto, né? Parece que o Brasil acabou tendo uma vaga, não sei como é que foi a escolha, mas o Brasil acabou entrando na bacia das almas, vamos dizer assim, mas está classificado, o time brasileiro. Tomara que a partir de agora, sem a Marta, né, gente? A Marta vai ter que cumprir uma partida, porque foi expulsa. O Brasil enfrenta sábado a seleção, as donas da casa, joga diante da França, que tem uma equipe qualificada, vai ter que jogar muito mais do que jogou até agora, se quiser continuar sonhando com uma medalha inédita na Olimpíada de Paris. Bom, vamos falar também aqui do brasileiro, Campeonato Brasileiro da Série B de bola. Vamos lá, nós temos aqui a classificação, né? Tem o Santos líder com 33 pontos. Em segundo lugar, o Novo Horizontino. Como está bem o Novo Horizontino, hein? O ano passado bateu na trave, quase subiu, e esse ano, hoje, teria o acesso garantido, né? Hoje está ali na segunda posição, lembrando que as 4 melhores vão subir para a Série A. Então o Novo Horizontino tem 30, e aí com 29 tem Mirassol, Vila Nova e América Mineiro. Só que o América Mineiro está fora do G4 no momento, pelos critérios de desempate. Depois nós temos o Sport Recife com 28, o Ceará, juntamente com o Operário do Paraná, com 26, o Goiás com 25, o CRB e o Avaí com 24 pontos, a Ponte Preta, o Coritiba e o Paysandu com 23, o Amazonas tem 21 e a Chapecoense tem 19 pontos. E hoje, na zona do rebaixamento, estão ali o Botafogo de Ribeirão Preto com 18, juntamente com o Brusque, que é de Santa Catarina. Na penúltima posição, o Ituano com 13, e o último colocado é o time do Guarani de Campinas, que tem apenas 11 pontos ganhos até aqui. Bom, 2 jogos vão acontecer amanhã, dando sequência ao campeonato. Lá em Santa Catarina, o Brusque enfrenta o América Mineiro. E o Santos amanhã pega o Sport do Recife. Vai ser um jogo muito bom, hein? Lá na Vila Belmiro, na Baixada Santista. Teremos jogos também no sábado, né? O Botafogo, lá em Ribeirão Preto, joga contra o Coritiba e o Amazonas pega o Ituano lá em Manaus. E no domingo, mais 3 jogos, finalizando. Na verdade, vai ter um jogo segunda, mas nós vamos deixar para falar a partir da sexta-feira, amanhã, portanto, a gente fala no jogo da segunda. Domingo teremos Ponte Preta e Avaí em Campinas, no Moisés Zucarelli. Teremos Novo Horizontino e Goiás lá em Novo Horizonte. Jogaço, hein? Pela classificação das equipes aí. O Operário do Paraná recebe o CRB lá em Ponta Grossa, no interior do Paraná. São os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais um pequeno bloco de intervalo. E daqui a pouquinho a gente termina aqui com as informações finais do nosso Sul Minas Esporte. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades.
Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Estamos de volta com o Sul Minas Esporte e ontem nós tivemos quase que a totalidade da rodada, né, das oitavas de final da Copa do Brasil. E ontem nós tivemos 5 jogos sendo realizados ontem. Lá no Maraca, em que poderia ser um jogaço, né? Mas foi um jogo de baixo nível. Apesar disso, o Flamengo ganhou do Palmeiras, que já faz 5 jogos, em 5 passou sem ganhar 4 deles. Não é comum na história do Palmeiras. Perdeu do Flamengo por 2-0 ontem. O Atlético Goianiense empatou em casa com o Vasco da Gama em 1-1. Lembrando, gente, que a segunda rodada será no meio da semana que vem. E aí é o seguinte, o Flamengo, por exemplo, ali ganhou de 2-0 e o Palmeiras tem que ganhar de 3 gols de diferença para se classificar nos 90 minutos. Se ganhar por 2 de diferença, pênalti, cobrança de tiros livres da marca do pênalti. E se empatar, qualquer coisa assim, perder de 1, ganhar de 1, melhor dizendo, o Flamengo garante a classificação. Em relação ao Atlético Goianiense e Vasco 1-1, quem ganhar o segundo jogo está classificado. Novo empate, pênalti. O Atlético Paranaense ganhou do Bragantino de 2-0, 2 gols de cabeça, hein? Então o Bragantino é a mesma história do Palmeiras. Para reverter tem que fazer 3 de diferença nos 90 minutos ou tentar fazer 2 e levar para a decisão de tiros livres. O CRB empatou com o Atlético Mineiro 2-2. O segundo jogo na semana que vem será na Arena MRV em BH. E aí o Atlético jogando em casa. A preocupação é o Hulk, que ontem saiu lesionado. O Corinthians empatou com o Grêmio. Esse jogo foi 0-0 mesmo? 0-0, né? O Silas Lafayette está aqui nos bastidores, está falando que teve um gol anulado do Corinthians. Eu confesso que não vi, mas acredito na informação do Silas, que é um cara antenado com as coisas do futebol, principalmente com o Corinthians. Ele não ia contar mentira para nós, né, gente? Corinthians 0, Grêmio também 0. A situação é assim, ó, Coringão agora tem que ganhar lá em Porto Alegre para se classificar nos 90 minutos. A mesma coisa o Grêmio, né? Agora, se houver um novo empate, tira os livres diretos. Então, gente, quem ganhar está classificado. Bom, agora, lembrando que hoje tem mais um jogo, né? Hoje nós teremos, daqui a pouco nós vamos falar, isso, tá aí, ó, Juventude e Fluminense lá em Caxias do Sul, é o complemento dessa rodada aí. Mas antes do complemento da rodada, vamos trazer aqui os gols da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras ontem, ó. Primeiro gol, esse Pedro é o bicho mesmo, né, cara? Tá ali dentro da área, aproveitou o cruzamento aí, só escorou fazendo o gol. E aí o garoto que entrou, camisa 7, né, entrou substituindo ali o lesionado Cebolinha e meteu um gol também já, mostrando que entrou para fazer gols também. 2-0. Agora, para não falar que a gente não deixando de abordar aqui o Palmeiras, vamos ver o que o Abel Ferreira falou sobre essa derrota do Verdão aí. Primeiro dizer que o Flamengo foi claramente superior e mereceu ganhar o jogo. Segundo, sem dúvida nenhuma, nós estamos com pouca confiança. Precisamos de melhorar o nosso desempenho individual e recuperar os nossos jogadores, sobretudo os que estão lesionados, para termos mais opções. Se vocês virem uma equipa e outra, conseguem entender que nós não estamos na nossa máxima força, e é verdade. O que tu disseste aí, nós não tivemos um bom desempenho e temos que assumir isso. Ele está falando aí porque eu tenho informação aqui que a pergunta que do repórter que antecedeu essa resposta foi que no último jogo Palmeiras e Flamengo,
cada time chutou 14 bolas para gol. E ontem o Flamengo chutou cerca de 14 ou mais e o Palmeiras só 2. Então ele respondeu, foi humilde, né? Não é muito próprio do português não, com todo respeito, o Abel Ferreira, mas ele foi humilde ontem, entendendo que o Flamengo jogou mais e que merecia uma vitória. Também só faltava ele falar que não, né? Aí seria um absurdo, né, gente? E todo mundo viu que foi realmente, a discrepância foi muito grande entre o futebol apresentado pelo Flamengo e o pobre futebol apresentado ontem pelo Palmeiras. Bom, vamos falar da final do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Ontem nós tivemos a grande final, foi na verdade 2-0 para o Betim. Lembrando que no primeiro jogo lá em Ubá, o Aimorés de Ubá tinha vencido por 1-0. Então, pela diferença de gols, o Betim foi o grande campeão. Ganhou de 2-0. Aliás, é bom a gente lembrar que as duas equipes subiram para o módulo 1 do Campeonato Mineiro do ano que vem. O que estava acontecendo agora é a disputa do título, porque independentemente do acesso, tem que se averiguar quem seria o campeão. E o campeão foi o Betim. As duas equipes estão pela primeira vez na primeira divisão do futebol mineiro. Ambas lutaram durante algum tempo, principalmente o Betim, já que o Aimorés estava parado aí há cerca de 40 anos e agora voltou duas ou 3 temporadas e conseguiu agora o acesso pela primeira vez na sua história, primeira divisão. E o Betim também bateu na trave aí 2 ou 3 oportunidades, inclusive o ano que vem teve uma briga nos bastidores, briga no bom sentido, nos tribunais da Federação Mineira, porque o Betim queria a vaga do Ipatinga, mas o Ipatinga ganhou com o voto dos auditores uma possível colocação de um jogador irregular, mas parece que a federação tinha dado garantias de que esse jogador poderia ser utilizado. Enfim, teve aquela luta, aquela briga, e o Ipatinga foi, o Betim ficou batendo na trave de novo. Agora esse ano subiu. Vamos ver o segundo gol do Betim sobre a equipe do Aimorés ontem. Olha que golaço, hein? Esse é o Juninho Tardelli. O Juninho Tardelli é irmão do Diego Tardelli. Veio aí comemorar, ó. Golaço, é o primeiro gol nós não temos, e aí fazendo a festa, a comemoração por essa conquista bacana do Betim. Parabéns ao time do Betim, que chega pela primeira vez, como nós falamos aqui, a essa primeira divisão, e o ano que vem, infelizmente, as duas equipes não têm estádios compatíveis com as necessidades da principal divisão da elite do futebol mineiro. Como não tem também o time do Atlético lá de São João del Rei. Embora lá em São João del Rei, os investidores fizeram um arranjo ali na arena do Atlético e até que está dando para receber ali Cruzeiro, Atlético. Agora não sei o que vai acontecer em Ubá e muito menos em Betim, que são estádios, digamos assim, acanhados. Talvez até tem amador, né? Estádio como seria um bandolão aqui em Poços de Caldas, por exemplo, né? Mas vão ter que se adaptar ou jogar em outros locais. A gente lembra, por exemplo, que em outras oportunidades nós tivemos até o próprio Betim, mesmo no módulo 2, jogando em Sete Lagoas, jogando no Independência, pode jogar lá em Nova Lima, que são locais não distantes ali de Betim, que é a grande BH. Em relação ao Ubá, não sei, talvez mais próximo ali seja Juiz de Fora, Muriaé, mas não sei, nem sei se a federação vai outorgar o direito de que eles joguem nesses locais. E só para a gente lembrar também, o Ronaldão continua interditado. Vai ter uma descompactação do gramado, a prefeitura vai ter que assumir essa descompactação e dia 15, agora, de agosto, tem uma nova avaliação. Não será só o gramado, toda a estrutura do Ronaldão será avaliada. Mais uma vez eu lembro, todo o entulho que tiver ao redor tem que ser retirado, porque a federação tem jogado duro com os clubes da primeira divisão.
Na segunda, no módulo 2, a gente não está vendo falar muito sobre isso, mas tem um ofício dando conta de que o Ronaldão está, por hora, interditado. Vamos resolver, né, gente? Tem que resolver. Bom, nós estamos encerrando o programa de hoje, agradecendo o prestígio da sua audiência e convidando você para que esteja conosco amanhã, a partir de 12h. Até lá e um grande abraço.